Vamos agora analisar a questão da probabilidade do direito, que eu já havia comentado com vocês na análise do artigo 300, que posteriormente eu conversaria sobre a probabilidade do direito. Discutimos muito sobre o perigo da demora, mas agora vamos entender o primeiro requisito, que é a probabilidade do direito. Vejamos o artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é o perigo da demora, que nós já conversamos sobre isso, mas tem um primeiro requisito, e os dois requisitos são cumulativos. Observem que tem que haver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do risco ao resultado útil do processo. Vamos conversar sobre a probabilidade do direito. Veja que, ao falar em probabilidade do direito, o legislador coloca que o juiz considerará uma tutela de urgência se aquilo que a parte requer como tutela de urgência é provável. Provável no sentido de grande possibilidade de que o direito que se está sendo postulado ele é verossímil, ele é cabível. E veja que Marinoni ele explica que a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da probabilidade do direito, e nesse sentido está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. Já conversamos sobre o que é a cognição sumária. É um juízo que o magistrado faz de elementos apresentados e, da análise desses elementos, ele firma um convencimento precário. Isso é a cognição sumária. Ele ainda não está decidindo o mérito, ele não está prestando a tutela definitiva, ele está dando uma tutela provisória, porque a tutela definitiva, como nós já vimos, depende de uma cognição exauriente. E o que é a probabilidade do direito? Alexandre Freitas Câmara e também Marinoni, eles fazem uma análise que, na minha opinião, é muito pertinente. Primeiro, temos que ter em mente que não há mais a distinção nessa questão da probabilidade do direito entre a tutela cautelar e a tutela de urgência. Porque a tutela de urgência é gênero em que eu tenho a tutela cautelar e a tutela antecipada. E é preciso que nós observemos que a probabilidade do direito não se confunde com periculum in mora, que era o requisito da liminar lá na cautelar, na ação cautelar no Código de Processo Civil de 73. E também não se confunde com a verossimilhança das alegações, que era o que previa o artigo 273 do antigo Código como requisito para a concessão de uma tutela antecipada. Agora, o Código fala em probabilidade do direito. E esses autores, com muita razão, eles dão um tratamento diferenciado a essa probabilidade do direito. A probabilidade do direito é algo que é maior do que o fumus boniuris e maior do que a verossimilhança das alegações. Para esses autores, há uma gradação. O legislador foi aumentando o grau de certeza para que fosse concedida a tutela provisória. Porque antes, na ação cautelar no antigo Código, bastava o fumus boniuris. Quando surgiu a antecipação da tutela no Código de Processo Civil antigo, se verificou que havia a verossimilhança das alegações e a doutrina, de maneira pacífica, se não unânime, mas muito majoritária, apontou que verossimilhança das alegações não era a mesma coisa que fumus boniuris, porque o fumus boniuris era ainda um indício de direito. E como a função cautelar era apenas protetiva, bastava haver ali uma visão tênue
de que o direito se confirmaria, ou de que merecia haver proteção de um direito. Quando vem o artigo 273 do Antigo Código e fala em verossimilhança das alegações, ele vem dar um grau superior do que o fumus boniuris. Por quê? Porque quando o juiz analisava o pedido de tutela antecipada, ele deveria verificar se aquela tutela, se aquele direito postulado, ele tinha condições de ser confirmado. Ou seja, se aquelas alegações da parte eram verossímeis, eram passíveis de ser compreendidas como verídicas, verdadeiras e tuteladas, passíveis de tutela jurisdicional. Então vejam que a verossimilhança, ela demonstra um grau de certeza maior do que o fumus boniuris. Mas vem agora um novo código e fala em probabilidade do direito. E com razão, esses autores apontam que a probabilidade do direito já é um degrau a mais do que a verossimilhança das alegações. Falar em direito provável é muito mais do que uma mera verossimilhança, ou seja, as alegações são plausíveis, ou é muito mais do que um fumus boniuris, existe a possibilidade de proteger esse direito. Quando eu falo em probabilidade do direito, é de que o juiz, numa cognição sumária, ele vai conseguir vislumbrar que aquele direito ele vai se concretizar na tutela definitiva. Então, quando fala em probabilidade do direito, é preciso haver um grau de certeza maior nessa probabilidade. A finalidade do legislador aí foi dar tratamento diferente para dar ao Instituto da Tutela de Urgência um caráter mais seguro, para minimizar o risco da parte promovida e também para que a parte autora, a parte que requer a tutela antecipada, ela tenha mais segurança de que aquele provimento jurisdicional ele vai se manter e vai assegurar ele até o final do curso do processo. Por isso que a probabilidade do direito ela não se iguala à antiga verossimilhança das alegações e nem se iguala ao fumus boniuris. E veja, portanto, para o juiz conceder uma tutela provisória, é preciso que ele faça uma valoração que o convença de que aquele direito é provável. Eu costumo dizer que é como se o juiz entrasse numa máquina do tempo e lá no final do processo ele olhasse, realmente, se eu tivesse, agora no futuro eu estou vendo que esse direito realmente vai ser resguardado, ele vai ser concedido de modo definitivo. Então, a tutela provisória é o juiz entregar algo que ele tem, embora ele não tenha certeza, porque ele não pode dar segurança de nada, ele não pode afirmar que no final do processo pode haver uma reversão dessa tutela, porque depois ele vai ouvir o réu, vai ouvir as alegações do réu, do autor, examinar as provas de ambos, fazer dilação probatória, e pode ser que ao final do processo aquele resultado não se concretize, mas ele tem, nesse momento, a certeza de que, mantida a situação do jeito que está no processo, lá no final, essa tutela vai ser mantida. Essa provisoriedade ela é apenas decorrente do decurso do tempo, mas para o juiz, ao conceder a tutela, essa probabilidade ela deve ser mais concreta, ou seja, ele deve vislumbrar de maneira segura que, ao final do processo, essa tutela provisória ela vai se tornar definitiva. E Marinoni, então, ele nos traz 4 requisitos que, para ele, ajudam a valorar a probabilidade do direito, e eu concordo com esse posicionamento dele e esses requisitos que ele apresenta. Vamos conhecer aqui. Então, ele fala, para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda o valor do bem jurídico ameaçado ou violado. Por que ele diz que eu tenho que verificar o valor do bem jurídico ameaçado ou violado? Porque se o bem jurídico tutelado é um bem jurídico que ele não é suscetível de sofrer nenhum prejuízo,
ou esse bem jurídico tutelado é algo gravoso e que o autor merece ser logo resguardado, ele deve ponderar isso para conceder a tutela. Se há algo que o juiz vislumbra que não merece ou não demonstra uma necessidade de proteção, que reclame essa antecipação para que a fase de cognição exauriente possibilite uma melhor avaliação da situação, o juiz vai ter que ponderar isso para conceder ou não a tutela antecipada. Segundo requisito, a dificuldade de o autor provar sua alegação. Lógico, se ele se depara com uma situação em que a tutela se mostra requerida, ele verifica o valor do bem jurídico, ele é um bem jurídico elevado, mas o autor, para ele conseguir provar essa alegação dele, ele vai ter muita dificuldade, ele vai ter que fazer um juízo de ponderação. Por exemplo, no caso de cirurgia, um pedido de cirurgia, onde normalmente esses processos têm antecipação de tutela. Não dá para esperar a parte fazer uma prova pericial. É preciso que ela apresente, lógico, um laudo médico consistente, bem arrazoado, bem esclarecedor, demonstrando a urgência e necessidade daquela intervenção cirúrgica e, portanto, lógico que fica difícil para o autor antecipar uma prova pericial. Por quê? Porque o tempo que vai se levar para fazer essa prova pericial vai fazer perecer, ou pode fazer perecer, o bem jurídico tutelado, que é a saúde, que é a vida da pessoa. Então, por óbvio, que nesses casos, temos que lembrar também os casos de defesa do consumidor, em que há inversão do ônus da prova, em razão do reconhecimento da condição de consumidor. Então, é preciso que o juiz faça esse juízo de valoração também a respeito da dificuldade da prova pela parte autora. Terceiro requisito, a credibilidade da alegação, de acordo com as regras da experiência, que é a previsão do artigo 375. O juiz, ele vai, de acordo com a experiência de vida e experiência profissional dele, vai aferir se efetivamente há probabilidade daquele direito. Se o juiz está acostumado a analisar causas daquela natureza e já tem bem esclarecido que a parte ela vai ser vencedora, ele tem meios e segurança para conceder essa tutela provisória. Por quê? Porque a experiência, porque essa alegação da parte autora, junto com a regra de experiência, junto com a experiência do magistrado, dá a ele a certeza, ou melhor dizendo, a probabilidade de que aquele direito vai se consolidar numa tutela definitiva. Então, ele tem aí mais um elemento que o assegure na concessão da tutela provisória. E, por último, a própria urgência alegada pelo autor. O autor é que tem que demonstrar, alegar e demonstrar essa urgência. Uma mera alegação de urgência porque ele quer a tutela logo, não é urgência. Ele tem que fazer a prova da urgência através da evidência do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo. Por isso que esse é outro elemento que o juiz vai aferir. Embora ele esteja ali aferindo a probabilidade do direito, ele vai ter que cotejar isso com a urgência. Porque muitas vezes esse direito ele é provável, mas não há uma urgência que justifique essa antecipação de tutela. Ou essa probabilidade do direito ela não é afetada pela urgência. Por quê? Porque aquilo que a parte está alegando vai demandar ou exige melhor dilação probatória. Se aquilo que a parte está alegando exige melhor dilação probatória, então essa urgência fica superada, porque a parte não conseguiu demonstrar suficientemente. Embora, e aí lembrada do item 2, embora ele tivesse meios de fazer essa prova. Lógico que quando há dificuldade para ele fazer a prova, o juiz vai levar em conta essa dificuldade.
para a concessão ou não da tutela. Ele vai ter que trazer elementos probatórios mínimos, mas não exaurir a produção de prova dele. Mas, se o juiz perceber que não é suficiente a prova, ele tem que aferir se era possível ao autor fazer uma prova maior do que ele trouxe. Em sendo possível, sendo viável ou demandando dilação probatória, o juiz ele vai ter que indeferir essa tutela provisória.